Alô, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui e vamos continuar aprendendo coisas tão necessárias para o nosso crescimento espiritual. Vamos conversar um pouco, eu creio que vai ser de grande edificação para aqueles que irão nos ouvir, e porque tem sido para nós que temos observado a palavra de Deus e temos aprendido. Então, vamos passar o máximo para os irmãos. Eu quero adiantar que esta conversa hoje nós vamos falar particularmente sobre a santificação, que é uma coisa assim, uma palavra tão simples e que nós somos acostumados com ela desde muito tempo e às vezes já não produz o efeito que ela tem para as nossas vidas. Mas o Senhor insiste em nos falar sobre a santificação, a santidade, a importância de sermos santos. Esses dias eu tenho eu aprendido muito com aqueles irmãos do passado, os chamados puritanos, os heróis da fé. Eu confesso que nunca tinha dado tanta importância para eles, mas eu creio que o próprio Senhor tem nos levado a aprender com eles, a observá-los, e como Deus os usou de uma maneira muito poderosa naquele tempo que eles viveram. E recomendo os irmãos para aprenderem sobre os heróis da fé. E nós vemos como Deus os usava para salvar pessoas, para converter as pessoas, para trazer para a presença do Senhor. Uma coisa muito maravilhosa. Hoje, eu creio até que o Espírito Santo de Deus, já a ênfase mais está sendo para a santificação das pessoas. Até porque todo mundo praticamente já conhece sobre a salvação, sobre o sacrifício de Jesus. E até mesmo dentro das igrejas a gente percebe muito isso, pessoas que muitas vezes não estão convertidas, né, adequadamente para suportar a caminhada que nos é proposta. E cremos mesmo que o Espírito Santo de Deus, pelo que tem nos mostrado, nos leva a entender isso, a importância da santidade, da santificação, porque a palavra já fala que sem ela ninguém verá o Senhor. Isso é muito sério, irmãos. A gente se acostuma com as palavras e às vezes não atenta para a importância que elas têm realmente. E nós vamos discorrer um pouco aqui sobre um texto aqui do livro, que está no livro de Romanos, no capítulo 6. Vamos ler 2 versículos, o 12 e o 13. Então vamos lá. Um momento. Mas assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco empresteis os vossos membros para o pecado, por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como um instrumento de justiça. Até aqui, meus queridos. Os irmãos podem, recomendo a ler esse capítulo, né? O livro de Romanos, aliás, que Deus usou Paulo de uma maneira muito maravilhosa para nos ensinar em minúcias como ter uma vida santa. E nós não podemos desprezar isso, apesar de ser às vezes uma leitura no livro de Romanos, nós temos lido agora alguns capítulos, parece até repetitivo, mas não é bem assim. Toda a palavra de Deus tem uma grande importância, e aqui no livro de Romanos o Senhor usa muito Paulo, este velho Paulo que foi particularmente designado o apóstolo dos gentios. Então, ele já diz muito sobre o amor de Deus para conosco, o zelo de Deus para nos levar até o céu.
E aqui nós vemos que ele recomenda para que o pecado não reine no nosso corpo. E a gente pode pensar assim, o pecado é pecado para lá e eu para cá, já estou na igreja há muitos anos, meus pais eram crentes, congrego numa igreja boa, sou crente fiel. Isso, meus irmãos, é muito bom, mas nós precisamos ser mais precisos com o julgamento quanto a nós mesmos, né? Para que não haja, para que nós não estejamos obedecendo ao pecado. E aqui nos chama a atenção especialmente para a iniquidade. Eu fiquei muito tempo na igreja e falava assim, iniquidade, iniquidade para lá, e a gente achava, iniquidade é pecado, mesma coisa e tal. Depois nós, com o tempo, nós fomos vendo, através da palavra do Senhor, que a iniquidade não é um pecado, simplesmente pecado, digamos assim, né? A iniquidade é um pecado recorrente que nós nos acostumamos com ele. Muitas vezes a gente nem se dá conta de que estamos pecando porque estamos vivendo uma vida tão boa e muitas vezes o pecado está ali arraigado em nós. E eu convido os irmãos para darem muita atenção a costumes familiares, né? Muitas vezes a gente se atrela muito, meu pai era assim, minha mãe era assim, gostava muito do meu pai, gostava muito da minha mãe, mas às vezes a gente não julgou aquelas atitudes à luz da palavra de Deus. E muitas vezes aquelas coisas, mesmo parecendo boas para nós, às vezes elas vão de encontro à palavra de Deus, às vezes de uma maneira tão sutil, se nós não dermos bastante atenção, não nos aperceberemos. Isso pode gerar em nós comportamentos que não agradam ao Senhor e que precisam ser tirados da nossa vida. Então, comportamentos familiares é uma forma de nós abrigarmos a iniquidade na nossa vida. Outra forma de nos abrigarmos comportamentos iniquidade é através de leis malditas. A palavra condena aqueles que fazem leis malditas. Às vezes são leis que foram bem trabalhadas até por governos, mas à luz da palavra de Deus elas não são leis, não agradam ao Senhor, são laço para as nossas vidas. Então nós temos que ter muito cuidado com iniquidades embutidas nas leis de governos. Outra forma de iniquidades de nós estarmos envolvidos na iniquidade assistencialismo. Nós sabemos que é muito importante o assistencialismo quando há necessidade realmente. Às vezes é uma tragédia, uma situação que aconteceu, e é necessário o governo ajudar as pessoas mais necessitadas, mas às vezes essas práticas elas são confirmadas levando-nos a pecar. A palavra do Senhor diz que para o homem que do teu pão comerás do teu suor comerás o teu pão, né, irmãos? Então, às vezes, as pessoas, sem se aperceber, se entregam ao assistencialismo de uma maneira cega e não veem os males que isto muitas vezes trazem na família, levando pessoas a se acomodarem, a não se exercitarem nos trabalhos, até ir contra a palavra de Deus. E a gente sabe que em muitos lugares as pessoas, outro dia eu vendo uma reportagem de um certo país aí, que já não, é muito difícil achar pessoas para trabalhar, por causa do assistencialismo. As pessoas se acostumam com bolsa disso, bolsa daquilo, e não querem mais trabalhar, e geram filhos preguiçosos, e geram pobreza.
no final das contas, se não tiver cuidado, haverá um país que tem que sustentar a nação, uma nação pobre, sustentando um bocado de gente rica, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com o assistencialismo, porque ele produz muitos males, nos leva a pecar. E a gente tem que ter esse cuidado de estarmos filtrando todo aquilo que diz respeito à nossa vida, à nossa família, à nossa contribuição com a sociedade. Outra forma de nós nos enquadrarmos nesse pecado da iniquidade é através da própria religião, meus queridos. A gente pensa que não, mas no meio evangélico hoje, infelizmente, há muitas armadilhas que podem nos levar a abrigar a iniquidade nas nossas vidas, ou seja, nos acostumarmos com uma vida que ela não é pautada na palavra de Deus. A Bíblia ela é toda do começo ao fim, e aqui especialmente o apóstolo Paulo, ele nos fala sobre esta importância de nós termos a nossa vida pautada exclusivamente na palavra de Deus. Sabemos que não vamos ser perfeitos enquanto estamos aqui, mas precisamos estar achegados ao Senhor, dependentes do Senhor, para quando pecarmos, nós nos arrependermos, nos desviarmos dos pecados, porque isto é muito sério. A iniquidade ela traz muitos males para a vida da igreja. Então, a gente vê, por exemplo, práticas sectárias dentro das igrejas. Eu estou falando para pessoas que entendem bem as palavras. Eu não sou uma pessoa dessas uma doutora nas palavras, e eu sei que muitas vezes as pessoas não sabem nem o que é o sectarismo. O sectarismo é quando os líderes eles exercem sobre o rebanho as suas vontades, às vezes de maneira discreta, às vezes a gente não sabe se de propósito ou não, mas aquilo acaba desviando as pessoas, o rebanho da palavra do Senhor. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque isso às vezes vem de maneira muito discreta, e se não estivermos com os nossos sentidos, o nosso espírito bem afinado com o Senhor, nós não vamos identificar. E tem também, hoje a gente sabe, tem as seitas, que elas são estabelecidas, como o joio no meio do trigo, né? Eu comparo assim, que elas têm uma fala tão bonita, de persuasão, as pessoas através de fala e de atitudes, que enganam até as pessoas mais esclarecidas, muitas vezes são enganadas na conversa da seita, porque ela envolve tantas pessoas e não se consegue nem... e até nos impedem de examinar as escrituras. A gente se envolve tanto com aquilo ali, que acha que está tudo muito bem e a gente confia cegamente. Então nós precisamos, neste tempo especialmente, que a oportunidade de salvação está se fechando, né, para nós, não só através do arrebatamento, mas você sabe que a qualquer momento nós podemos ser chamados. Então, as seitas, especialmente às vezes, elas se atrelam a fatos e a coisas que elas se apegam, encontram na palavra de Deus, e muitas vezes não pregam sobre a libertação do pecado, que precisa ser pregada em minúcias. Como você se libertar do pecado, como você identificar, como você lidar com as situações de pecado. Às vezes nós vemos, por exemplo, seitas do passado que levaram até pessoas a situações extremas, né? E hoje não é diferente. Às vezes foca, né, por exemplo, o arrebatamento. Nós sabemos que o arrebatamento é uma bênção. Nós não podemos amedrontar as pessoas, fazer com que elas se sujeitem a um líder e desprezando a necessidade da santidade à luz da palavra de Deus. Então são apenas detalhes que a gente não pode deixar de considerar,
porque isso faz toda a diferença. Eu até fiz uma listazinha aqui das consequências da iniquidade. Eu vou ler aqui a minha colinha aqui para a gente, porque a minha cabeça não grava tudo assim, né? E é um assunto muito sério. Andei pesquisando e vi muito das consequências da iniquidade na vida da igreja, né? Só voltando a considerar a iniquidade, dizer assim, indivíduo acostumado a pecar, não se importando mais com as consequências ou tendo vergonha de conhecê-las. Então, quando você se acostuma, e é tudo bem, todo mundo rouba também, rouba um pouquinho, não rouba muito, mas nas escondidinhas faz e trai, e fala mal, e murmura e tal, todo mundo faz, eu também faço, né? Eu escrevi aqui algumas consequências da iniquidade. Assim, a iniquidade nos afeta de várias maneiras. Separa de Deus, perda de paz interior. Olha só que coisa horrível, né, irmãos? Ciclo de maldição. Eu quero dar aqui uma ênfase ao ciclo de maldição. Hoje em dia se vê muito trabalho no meio da igreja, ensino sobre maldição hereditária, fazer libertação. Realmente é muito importante isso, mas ninguém se engane, porque a libertação dos nossos pecados, eles nos vêm através da palavra de Deus, apesar de um estudo muito bem feito, nos ajuda muito a identificar. Eu mesma já conheço muito, já conheço bastante nessa área, e é muito importante, mas também pode ser um laço, né? Às vezes a gente vê pessoas que juntam um bocado de gente para trabalhar com libertação e a igreja enche naquele dia, mas, na verdade, não vai libertar de coisa nenhuma. Às vezes vai trazer mais dificuldade para a pessoa, né? Então, aqui, traz também desordem social, isso tudo, a iniquidade. Eu já casei 2 vezes, mas posso casar mais 3, e vai produzindo não sei quantas famílias, e vai criando aquele angu, e não resolve a nossa vida, e vai cada vez nos afastando do Senhor. Traz escravidão espiritual. Escravidão espiritual, meus queridos. Nós podemos cair nisso, porque você vai juntando pecado, e vai ficando preso naqueles pecados e vai se distanciando do Senhor. E o castigo, né? Que vem, né? Vem as consequências e vem o julgamento de Deus, que é exatamente as consequências no seu extremo, né? Às vezes as pessoas estão enroladas em problemas, e não se dá conta de que vida mal resolvida, por exemplo, filhos que não honram seus pais. A palavra de Deus já estabelece o julgamento, o castigo. Assim, honra o teu pai e tua mãe para que te vá bem tudo e tenha longos dias sobre a terra. Então, às vezes a pessoa poderia morrer com 50 anos, mas com 20. E outra coisa que nós precisamos estar atentos a palavra do Senhor diz assim que o pecado, assim, maldito para aqueles que pecam, maldito o fruto do teu ventre. Então, às vezes as pessoas estão padecendo só com problemas e mais problemas, porque por causa do pecado dos pais. São coisas que a gente parece que não dá importância, mas são muito sérias. E como a gente quer enfatizar isto, nem todo mundo tem acesso a uma leitura minuciosa, um estudo a respeito dessas coisas, dos pecados vindo por essa parte de maldição espiritual, que hoje é muito enfatizada no meio evangélico, mas quero afirmar que todos podem ser libertos, nem todos têm acesso, volto a dizer, porque às vezes, se você fazer às vezes um seminário nessa área, às vezes fica até caro, né? E a gente não sabe, às vezes tem coisas por lá também que
que são difíceis de digerir, de assimilar, né? No entanto, a palavra de Deus para os santos é o instrumento correto para nos livrar de todo o pecado, seja lá de que origem for, se nós formos atentos à palavra de Deus, praticantes, conhecedores e praticantes, o pecado não vai permanecer em nós. Então, meus queridos, a conversa que nós tínhamos para neste vídeo é essa. Nós estamos parando por aqui. Desejamos a todos a paz do Senhor e voltando a pedir para Deus seu like, porque e se inscreva no canal e compartilhe, porque, meus queridos, tudo isso que nós falamos se reduz a uma coisa muito séria: produzir o esfriamento da fé. E isso é uma coisa que o Senhor já nos advertiu desde que Jesus esteve aqui. É uma coisa que nós precisamos fugir, porque ela é especialmente atuante nesses tempos que nós estamos vivendo. O esfriamento da fé. E o Senhor não quer que ninguém fique aqui, que ninguém perca a sua alma, ou através da morte, hoje, amanhã, ou através do arrebatamento, que pode ser daqui a 10, 15, 20, 50 anos, não se sabe. Mas o nosso recado para hoje, neste vídeo, é esse. Eu volto a pedir a você para se inscrever e não deixar de dar o seu like. Amém, meus queridos? A paz do Senhor Jesus. Amém.